Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai no nosso canal e se inscreva. E também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Tecnologia macabra. A gente se pega em vários momentos da vida pensando, será que algum dia a tecnologia ela vai superar o homem na questão de dominação mundial, algo do tipo? Será que a gente é controlado por robôs? O que que essa tecnologia tem de bizarro por aí? E tem muita coisa esquisita que rola até em questão de novidades tecnológicas que a gente não está adaptado e a gente tem uma certa estranheza, né? Então hoje a gente resolveu falar um pouco sobre essas questões da tecnologia macabra. Eu vou começar falando sobre os robôs quase humanos. Existe um conceito que se chama Vale da Estranheza. Ele foi introduzido pela primeira vez pelo cientista, engenheiro e professor de robótica japonês Masashiro Mori, em seu livro Fenômeno do Vale Misterioso. Nessa obra, Mori registrou as suas observações a respeito da interação homem-máquina partindo do desenvolvimento de robôs humanoides. Ele percebeu que à medida que a semelhança entre um robô e um ser humano se tornava mais próxima, as nossas emoções positivas em relação àquele robô aumentavam, mas apenas até certo ponto. Quando a semelhança se aproximava muito da perfeição, ocorria uma queda acentuada na aceitação, gerando uma sensação perturbadora. Mori provocou reflexões profundas sobre a psicologia por trás dessas reações, e ele levantou algumas teorias. Uma delas é a teoria da percepção imitativa. Essa teoria sugere que o estranhamento ocorre porque o cérebro humano é altamente sensível às percepções de sinais sociais e emocionais. Quando um objeto ou representação está perto de se assemelhar a um ser humano real, o cérebro ele espera que ele exiba as mesmas expressões emocionais e comportamentos sociais que um ser humano real exibiria. Qualquer desvio dessas expectativas pode levar a uma sensação de estranheza. E aí a gente tem o processamento cognitivo. Outra teoria sugere que o cérebro humano está constantemente avaliando a semelhança entre estímulos visuais e representações mentais pré-existentes. Quando um objeto está no Vale da Estranheza, ele pode se assemelhar a um humano real o suficiente para ativar essas representações mentais, mas as diferenças sutis podem resultar em um conflito cognitivo. Isso pode levar a sentimentos de incerteza e desconforto. E também tem a hipótese da ambiguidade. Essa teoria sugere que a sensação de estranheza ocorre quando a representação está em uma zona ambígua entre o humano e o não humano. O cérebro pode lutar, categorizar o objeto de maneira clara, levando a um desconforto. Que eu acho que é até o caso daquela avatar da Magazine Luiza, sabe que as pessoas falam que algumas pessoas têm uma agonia de ver, porque ela parece muito humana, mas ao mesmo tempo tem algumas coisinhas ali ambíguas que aí dá aquela sensação de desconforto e a tendência é isso, só ficar cada vez mais perfeito, mais perto da perfeição possível, né, Mai? E dá uma estranheza mesmo. É, eu tava vendo coisas, né, relacionadas a androids, robôs, coisas assim desse gênero. E eu me lembrei de um vídeo que tem muito tempo no YouTube, que é um vídeo que é meio aterrorizante assim, que é, eu não lembro o nome exatamente, mas eu vi ele muitos anos atrás, coisa de uma década atrás. É de uma android assim, é de um robô que ela fica falando a mesma frase, I feel fantastic, eu me sinto fantástica, e é de um Hum. jeito assim que causa uma estranheza, e o vídeo acaba se transformando numa coisa meio de terror assim. Eu acho com certeza alguém que tá ouvindo pode ter já se deparado com esse vídeo,
E é um vídeo bastante bizarro, assim, pela essa face, assim, dessa robô falando. É uma coisa muito besta, assim, mas que me causa um desconforto, um medo, assim, irracional, assim, eu diria. Então, eu fico pensando, e dá um medinho, eu fico pensando, será que no futuro a gente vai chegar num ponto da gente não conseguir nem identificar mais, sabe, o que, que é uma máquina, o que não é? A gente ainda, eu acho que vai demorar um bom tempo para chegar a isso, mas a gente já está começando a se deparar com essas sensações e com essas estranhezas. A gente percebe, obviamente, que se tratam de robôs, mas eles estão ficando cada vez melhores e mais aperfeiçoados. E vai dando um certo medinho, né? Pode ser muito útil para a humanidade, como também pode dar um bug lascado, como mostra nos filmes, e eles acabarem com a gente, ter um, sei lá, um apocalipse robô no mundo. Eu, né, dá essa sensação. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vem. Mas que realmente é uma pesquisa nova, né? Que está nascendo aí e está gerando muita matéria, muita pesquisa por trás disso. É muito interessante essa questão dos robôs que parecem muito com os humanos. E tem também, né, uma coisa que eu sempre achei assim muito estranha, essa parte da tecnologia na área médica, né? É, tem uns meses atrás eu tava assistindo uns vídeos, aí eu acabei me deparando com esse caso do homem que ele é conhecido o homem com um pulmão de aço, né? O nome dele é Paul Alexander. Ele é um americano de 77 anos que ele vive dentro de um pulmão de aço há 70 anos. Ele é, Nossa. ele é a pessoa que vive há mais tempo nesse tipo de aparelho. Segundo o Guinness Book, Paul ele contraiu poliomielite aos 6 anos de idade, o que paralisou os músculos do seu peito e o impediu de respirar por conta própria. Na época, o pulmão de aço era a única maneira de manter uma pessoa com poliomielite viva. O pulmão de aço é uma máquina assim enorme que funciona como um respirador artificial. O paciente fica deitado dentro da máquina que cria uma pressão negativa ao redor do corpo, ajudando os pulmões a se expandirem e contraírem. O Paul vive dentro desse pulmão de aço desde 1952. Ele precisa de ajuda para fazer as coisas básicas, como comer, tomar banho, se virar na cama, mas ele leva uma vida relativamente normal, apesar das limitações, né? Ele se formou na faculdade, ele é um advogado, ele casou-se, teve filhos, ele também trabalhou como programador de computador e escreveu um livro sobre a Nossa. experiência de vida dele. E ele é um exemplo, né, de superação Nossa, um sobrevivente, é. e ele mostra como é possível viver a vida plena mesmo com grandes desafios. E é uma coisa bizarra assim que é, ele vive dentro dessa máquina somente com o pescoço de fora assim. Nossa, eu pensava, olha a minha ignorância, eu pensava que era um pulmão implantado nele, um pulmão de ar. Olha que ignorância, óbvio que é uma máquina fora. Mas eu não tinha. Aí depois, quando você começou a falar, eu fiquei pensando, coitado, tipo, porque o cara não tem muita mobilidade com isso, né? Também, mas nossa, não, olha o que ele conquistou. Sim, ele, apesar de todas as adversidades, né, ele conseguiu fazer se tornar, se formou em advocacia, ele é um advogado, ele escreveu um livro somente com a boca, assim, utilizando um lápis, um adaptador, assim, que Uhum. ele escreve. E ele é muito bizarro assim essa máquina, né? Falando sobre a máquina, que ele fica o tempo todo dentro dela, somente com o pescoço de fora,
E é bizarro, fica naquele vale da estranheza que nem A você máquina faz comentou. parte dele, né? Sem ela ele não vive. E a máquina, Vivo. assim, ela é enorme. Ela é como se fosse uma cama enorme que ele tá dentro, fica com o pescoço de fora e faz um som estranho, assim. Ela, quando ele fala, né, ele respira, ela Uhum. mexe com ele também, assim. Então você vê que Nossa. é meio que eles são um, sabe? Ela funciona com ele, assim, ao mesmo tempo, é uníssono. Ele Nossa, e você vê respira, que é um equipamento antigo, né? Porque ele tinha 7 anos. É muito sim, tempo atrás. Aí você desde os diria anos assim 50. que. É, nossa, caramba. Será que E foi adaptando conforme a foi, tecnologia? Deve ter ido, né? sim, Obviamente, sim. é. Foi adaptando. Tanto tem várias entrevistas que ele deu através dos anos. E é uma coisa triste que eu lembro que numa dessas entrevistas ele estava falando que antigamente não tinha, né, como ter uma dessa em casa. Aí ele tinha que ficar no hospital direto e tinha outras pessoas, outras crianças com poliomielite. E ele falava que nunca dava para fazer amizade porque a crianças ou as outras pessoas com poliomielite ficavam próximos a ele, acabavam morrendo porque era muito grave, né, na época. Uhum. E eu Nossa. achei bem triste, assim, ele ficava isolado praticamente, né, assim, não tinha amigos, claro, né, tinha as enfermeiras, os doutores, mas não é igual, né, você ter uma amizade É, de uma criança dita normal, né, criança, que é. pode se locomover por aí, pra escola e tal. E Nossa, é impressionante. Não limitou ele no futuro, pelo menos ele conseguiu, sabe, que isso não fosse um obstáculo. Ele superou todos os obstáculos, né? sim, e se você pesquisar aí, você vê várias entrevistas com ele, o Homem do Pulmão de Aço, se você pesquisar no Google, você pode ver fotos, vídeos dele. É muito bizarro, assim, sabe? É meio chocante. A Uhum. primeira vez que eu vi, eu achei chocante, assim, porque é difícil a gente podendo andar, né? Eu digo assim por mim. A gente tem dificuldade. Eu posso andar, posso falar, respirar normalmente, tomar banho, e a gente vê uma pessoa assim nessa situação dependendo de uma máquina para sobreviver. Isso me deixa assim triste, sabe? É uma coisa que eu acho que se acontecesse comigo eu não teria essa resiliência que ele teve, sabe? É impressionante mesmo, é inspirador. E também, né, nessa parte de já não tão médica, mas precisa de uma cirurgia, né, para você poder ter que é um implante cerebral, né, que foi nessa semana que eu li, né, que o Elon Musk, o cara que é ricaço, um dos caras mais ricos do mundo, ele anunciou, né, que o implante cerebral recentemente que a empresa dele instalou, a Neuralink, permitiu que um paciente movimentasse o cursor na tela de um computador apenas usando a mente, que é uma coisa assim Nossa, muito louca, impressionante. né? Eu acho É, que isso já como já aconteceu essa semana. Eu acho que nos próximos anos vai se tornar uma coisa muito normal, apesar de ser uma coisa muito estranha, né? eu já acho estranho o Stephen Hawking, ele tinha a máquina que ele conseguia escrever pelo movimento dos olhos, né? Eu já acho aquilo, nossa, que coisa louca. Agora, com a mente, gente. Então, assim, significa que nem os nossos pensamentos estão mais seguros, né?
E na conta do Twitter dele, ele falou, né, sobre os avanços têm sido significativos e o paciente parece ter se recuperado completamente sem efeitos neurológicos adversos que eles tenham conhecimento, né? Ele compartilhou no Twitter e, conforme citado pelo jornal Metro UK, ele então fez uma revelação que pode transformar a maneira como nós interagimos com a mente, né? Que o paciente foi capaz de mexer o cursor na tela apenas usando a mente, que é uma coisa que eu acho assim muito louca. Assim, imagina assim, você não precisar usar a mão para nada, sabe? Só com a mente você poder pesquisar, fazer seus trabalhos diários. Não, é a evolução. Tipo, vai ser uma nova era quando isso acontecer. Porque a gente já tem várias tecnologias muito loucas: os celulares, os tablets, os equipamentos, os videogames. É tudo muito tecnológico, mas chegar nesse nível, realmente, eu acho que é uma outra era, sabe? E é ótimo, por exemplo, para medicina, seria ótimo para pessoas que não têm nenhum tipo de mobilidade. Eu acho que iria ajudar muito essa questão cômoda, né, da gente ficar sedentário ao ponto de, tipo, olhar, pensar e o negócio acontecer também. Só que também pode ser usado para uma coisa muito ruim, né? Ela pode ser usada como uma arma de guerra, né? Eu já pensando assim, porque as pessoas usam essas coisas para o mal. Não teve casos assim, quando as pessoas estavam fazendo invenções, elas acabam sendo utilizadas de certa forma, sabe? Então, assim, o que o homem vai fazer com isso? É o medo que dá, né? E seguindo, a gente tem uma ideia também, né, nessa linha do apocalipse das máquinas. Você já imaginou a possibilidade de um apocalipse vindo a partir dessa revolução de máquina? Eu aposto. E muitos filmes já retrataram isso nos cinemas, mas pode ser que o que era apenas uma ficção se torne realidade. Em uma carta enviada para o jornal The Independent em 2014, o renomado cientista e físico teórico Stephen Hawking afirmou que as inteligências artificiais podem ser a causa de um extermínio contra os seres humanos. Além de Hawking, outros 3 físicos assinaram essa carta, concordando com o posicionamento e as afirmativas. O físico previu que os benefícios da criação desses softwares seriam notáveis, mas a falta de limite da evolução tecnológica poderia levar a enormes problemas. Hawking ainda relembrou um estudo de 1965 de Irving John Good, que afirma que os robôs poderiam evoluir ao ponto de se tornarem autossuficientes, se aprimorando cada vez mais e chegando, enfim, a uma singularidade. Essas inteligências artificiais poderiam controlar mercados financeiros, armazenamentos tecnológicos e utilizar isso contra os humanos, né? Óbvio. E Steven também falava sobre a regulamentação dessa área de pesquisa que precisa ser planejada. Isso vai de acordo com as ideias atuais de Elon Musk também, mostrando que a inteligência desse grande físico já era avançada demais para o seu tempo. Observando que a carta enviada ao jornal é de mais de 10 anos atrás, antes mesmo das famosas inteligências artificiais estarem tão populares por aí, né? Então, assim, você viu que eles têm essa, óbvio, eles têm essa consciência. Sabe uma coisa que eu acho muito louca, que tem até apareceu na internet uns anos atrás, que mostra o cara lá do Facebook, esqueci o nome dele. E é uma foto dele com o notebook dele atrás, e no notebook dele tem um selinho tampando a câmera. E aí todo mundo começou a falar, puta, se ele faz isso com o computador dele, é porque a gente está sendo visualizado o tempo inteiro por alguém. E eu tenho um pouco de encanação com essa questão tecnológica, sabe? Da gente acaba não tendo controle de nada, porque isso já rola muito com marketing, né? Você entra num site, sei lá, você ficou com uma curiosidade para ver uma mercadoria, pronto, já era, você vai ser bombardeado dessa informação, né, o dia inteiro. E aí vai essa tecnologia, eles já têm essa inteligência para saber o padrão de pessoa, o que que ela pensa, o que que ela consome. Gente, eles sabem tudo na nossa vida. E aí, para isso evoluir, sabe, sei lá, eu fico pensando. E
eu acho que isso até seria mais rápido do que um apocalipse natural, assim, a natureza, sabe, acabar com o mundo. Eu acho que antes da natureza acabar com o mundo, pode sim acontecer essa tecnologia tão avançada a esse nível. Se a gente pensar da década de 90 para cá, o que evoluiu, gente? Eu, criança, eu não tinha nada. De repente, começou a aparecer uma tecnologia e ela avançando, avançando cada ano mais. Assim, a gente, né, Marco, que viveu nessas décadas, a gente conseguiu acompanhar o finalzinho do sem nada e o começo disso tudo. Então, assim, olha onde a gente está hoje, né? Em pouco tempo, em 20 e poucos anos. É, é uma coisa que é muito rápida, assim. Outro dia eu comecei a ter. Eu tive, né, um computador. Foi acho que em 2009. Primeiro computador que eu tive. Uhum, E daí eu passei a ver que a tecnologia avançou assim de um jeito tão rápido, sabe? Por exemplo, né, no primeiro ano que eu tive o computador, eu comecei a assistir seriados que demoravam tipo uns 2 anos para chegar na TV, porque até eles conseguirem os direitos para passar na uhum, televisão e tal, dublar ou legendar, aí não passava, vamos por Supernatural, que na época eu acompanhava, passava na quinta, na sexta-feira já tinha um episódio pra eu assistir, sabe? Então, e outras uhum. coisas como celular sem teclado, sabe? Sem você ter É. aquelas teclas, somente a tela, o touchscreen. Nossa, Você não precisa de computador, se você não quiser. Você tem um celular. O celular é um computador. sim, é uma coisa assim tão pequena. Você vê um PC normal, é claro que eles em questão de performance não é a Ah, mesma, programa, né? sim. É. Mas você vê Mas um você acessa a celular, internet, você você fala com o assiste, mundo, você acompanha tudo pelo celular. você assiste filmes, séries, tudo pelo celular, joga jogos, a indústria de jogos para celular é enorme, tem tantos jogos aí que fazem rendas durante os anos de. Nossa, é muita coisa louca assim, sabe? E é numa telinha de um celular, né? Por exemplo. Uhum. E tem também essa parte de toda, né, das IAs, das inteligências artificiais, por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial, né? Tem várias, né? Mas eu uso uma que é grátis. Mas tem outras que são pagas que adicionam várias outras modalidades, é mais refinado, que você pega uma amostra, assim, você fala, vamos supor, eu pego sua voz por 30 segundos, eu gravo sua voz por 30 segundos e eu coloco nessa e aí ela pega, constrói e eu consigo fazer, eu escrevo um texto ou dependendo, né, daí eu posso clonar a sua voz, sabe? É uma coisa Sim. muito louca, assim, e é uma coisa que eu aprendi há poucos meses, coisas de 6 meses atrás, mas eu fico mexendo assim, eu gostaria de ter como mexer com essas mais sofisticadas, mas eu uso essa de graça, mas mesmo assim é muito interessante você poder clonar a voz de uma pessoa sem ela saber, sabe? Assim, é uma coisa muito louca. É claro, né, que É. tem essa questão do sentimento, assim, tem essas mais refinadas que você consegue fazer, né? Colocar Não fica as tão robótico, fica mais natural. se consegue colocar mais emoções, se tá com raiva, se tá triste, se tá nem aí, sabe? É uma coisa muito bizarra que Gente, mas olha, dá pra usar isso pro mal também, né? Você para sim, pensar, eu não quero ficar dando ideias, né? Mas deve ter, né? sim, sim.
É uma coisa assim muito louca. Tem quem acompanha a Twitch, né, o site de streaming, Uhum. tem um site, né, que é o TTS, que é ele tem várias vozes de sejam de celebridades ou personagem de jogos que você, por exemplo, a pessoa tá fazendo stream, você entra lá nesse site, manda uma doação para pessoa. Aí você Hum. coloca, escolhe a voz, escreve o texto e aquela voz pode ser, por exemplo, do Donald Trump. E aquele Hum. texto que você escreveu vai ser recitado pelo Donald Trump na stream da pessoa, assim. Ai, que Então, é brisa! uma coisa muito louca, assim. E você pode usar de várias formas. O povo usa muito pra zoar. Ontem mesmo eu tava assistindo o stream que eles estavam usando a voz do Bob Esponja, mas só que de forma assim, meio pornográfica, como se o Bob Ah, Esponja tivesse uma relação sexual, assim, é uma coisa muito ai, zoada. a Então, criatividade vai longe, né? é muito bizarro, assim. Então você vê o avanço tecnológico é muito assustador, assim. É claro que, né, que isso você pode pensar, é besteira, é claro que é tecnologia. Mas se você parar e pensar que daqui 1 ano, daqui 2 anos, 10 anos, a coisa vai estar muito mais. Avançada nesse É, nível. é E a já coisa. tá, é. Então, é uma coisa assustadora. A tecnologia, o avanço tecnológico tá muito assustador conforme vai passando os dias. Para mim, né, eu vou me surpreendendo cada vez mais. É, eu também. E entrando, né, em outra pauta que é os carros autônomos, né, que já é uma coisa bem real. Inclusive eu tava vendo uma sobre os carros Tesla, que o porta-malas ele supostamente tem um sensor que ele para caso tenha algo, tipo, por exemplo, o seu dedo, para não fechar no dedo da Hum, pessoa. E eu sim. tava vendo um vídeo, o cara colocou uma cenoura assim, fez o teste e o carro não passou, ele pegou e fechou na cenoura e cortou a cenoura. Então, tipo assim, é uma coisa que fica aí, a máquina falhou, né, nesse caso. E os Eu já carros vi um dos carros no cemitério, você já viu? E esse carro Tesla, quando ele passa, tem Ah, umas sim, filmagens na sim, internet. Quando ele tá num cemitério, aí começa a mostrar, tipo, um detector, como se tivessem várias pessoas em volta. Só que não sim. tinha ninguém. E era num Tem um. cemitério. Tá virando meio um clássico esses vídeos, assim, eu já vi bastante dessas É, câmeras dos carros pegarem como se tivesse pessoas detectar uma atrás. presença. É É, porque aqueles equipamentos de caça-fantasma, né? Basicamente deve ter quase a mesma tecnologia, né, para identificar alguma coisa. Por que não? Eu acho bem interessante. Esses dias eu estava assistindo aquele filme Um Mundo Depois de Nós. E aí tem uma cena que eles estão numa estrada e eles veem duas fileiras de carro Tesla, assim, um atrás do outro, todos brancos. E eles começam a achar estranho, né? Aí a mulher percebe que eles estão sendo comandados de alguma forma para todos irem para o mesmo lugar. E aí, quando ela olha, eles estão vindo sozinhos, vários carros, sabe, nessa direção, e eles estão se batendo. E eu fiquei pensando, eu falei, puta, imagina acontece isso, porque pode dar uma pane, não sei, que sistema, né? E a gente não manja disso, desse tipo de tecnologia, mas como que é o sistema que controla tudo, né? Os engenheiros aí devem saber, mas sei lá, vai que tem uma central que pode controlar todos os carros. Eu não sei também. A tecnologia ela se integra. sim. E tem os carros do Google, né, que em 2015 eles começaram a testar os carros autônomos. E além disso, os automóveis são elétricos e têm radares, sensores a lasers e câmeras de detecções de objetos, né, como a gente comentou.
e o espaço interno é para dois passageiros e o volante pode ser retirado, que me lembra muito daquele filme do Arnold Schwarzenegger, que é O Vingador do Futuro. Ah, sim, sim. Você andaria num carro assim? Eu acho que sim. Tem medo? Não, eu andaria, mas eu não sei. Eu confio mais ainda no humano dirigindo o carro. Ainda não me Eu, desapeguei disso, mas eu acho que é a tendência, viu? sim, a gente já vê, né? Tem aqueles mercados ou bombas de gasolina que você vai, você não precisa ter contato com ninguém. Você passa a sua compra, você mesmo paga, sabe? É uma coisa assim É. que tira o elemento humano, que é uma coisa Né. que já entra no assunto, que há uns meses atrás eu tava jogando o jogo Watch Dogs Legion e eles passam num futuro assim, não muito distante do nosso, e ele aborda muito esse tema, né, de tecnologia, toda a franquia, né, os três jogos que tem da franquia é sobre tecnologia. E nesse terceiro jogo, eles falam muito sobre isso de você ter drones. Tem um cara, né, que ele é um militar que ele quer implementar na, na cidade de Londres esses drones com essa tecnologia de inteligência artificial. Eles reconhecem um crime antes mesmo dele acontecer. Então é uma coisa assim que você pode poder, teoricamente poderia ser bom, né? Mas tira aquele lado humano, né? Porque você não necessariamente, vamos supor, uma pessoa marginalizada é Uhum. ruim. Vamos supor, Sim. seja a pessoa que for, um morador de rua, que tá lá, não tem onde morar, aquela Uhum. pessoa não necessariamente é uma pessoa ruim, um ladrão, É. um assassino. Então tem até esse dilema no jogo, né? Que um dos personagens fala, mas e se essa pessoa não for a máquina, né? Reconhecer essa pessoa como uma probabilidade alta de periculosidade, é, ir lá e exterminar a pessoa. Não é uma Sim. coisa ética de se fazer, né? Aos olhos, acho que de todo mundo. E, consequentemente, você perde o elemento humano, né? Vamos supor, se fosse um policial, o policial vai ter a abordagem, tudo. Então, ele não vai sair atirando, né? Apesar de ter em casos, infelizmente, que acontece isso. Mas em abordagens, você tem o elemento humano, você tem o discernimento do ser humano que tem sentimentos e tem essa máquina que vai olha a pessoa pelo algoritmo que é feito, que é implementado, né, dentro desta inteligência artificial, que vai entender uma coisa completamente diferente de um ser humano, sabe? Então É. eu vejo isso como uma grande falha, né? Que eu acho que daqui uns anos vão ser apresentados, né? Se já não foi, né? Eu não ouvi até agora, mas com certeza logo logo vão ter pessoas querendo implementar esse tipo Lógico que vai. de Acho que não, porque é segurança, um né? tipo até. Porque é uma ideia de uma sociedade perfeita. Mas para chegar nesse nível, o que, que será que não vai acontecer? Dá até medo, sabe, de pensar. Porque é falho, né? Tudo é muito falho. Então.
Sei lá, né? Vamos ver. Ai, dá até medo do futuro, gente. Me dá um certo receio que eu não tenho. Muitas pessoas já têm, que é normal hoje em dia na casa de todo mundo, que são as assistentes virtuais, né? Pessoas estão relatando que o dispositivo Echo da Amazon começaram a misteriosamente rir aleatoriamente. E a empresa confirmou estar trabalhando nesse problema. Os usuários do X e do Reddit postaram sobre os dispositivos ativados por voz, rindo sem serem solicitados, gente. Um usuário alegou que a Alexa ela não fez o som de campainha, indicando que o dispositivo havia ouvido a palavra de ativação antes de cair nessa risada aí tenebrosa dela. E a gente tem alguns relatos de pessoas que estão passando por umas experiências bem esquisitinhas com essas assistentes virtuais aí. Porque é uma coisa que eu sinto, parece que você está sendo vigiado. Eu não sei, eu acho estranho, mas né, vamos lá. Tem um usuário aqui que falou. Ele estava deitado na cama. Eu vou falar na primeira pessoa, gente. Deitado na cama, prestes a dormir, quando a Alexa do meu Amazon Echo Dot solta uma risada bem alta e assustadora. Existe uma grande chance que eu seja assassinado hoje à noite? Né? Isso foi um usuário falando. Um outro usuário falou: eu estava tentando desligar as luzes e elas ficavam ligando de novo, escreveu o usuário do Reddit. Depois do terceiro pedido, a Alexa parou de responder e, em vez disso, ela deu uma risada maligna. A risada não era na voz da Alexa, parecia de uma pessoa de verdade. Bom, vamos para o terceiro relato. Porque a minha Alexa acabou de rir do nada. Uma pessoa falou, aí a outra falou assim: então, eu tô relaxando na cozinha, fazendo café da manhã, e ouço um aviso vindo do quarto do meu colega de apartamento. Quando eu abro a porta e olho, a Alexa começa a rir. Do nada também, né? Para comentar sobre as reclamações quando os dispositivos Echo rindo espontaneamente, a Amazon disse: estamos cientes disso e trabalhando para consertá-lo. Em outra entrevista, explicando que havia descoberto que, às vezes, Alexa erroneamente registrava a frase Alexa, ria, e então obedecia. Estamos mudando para que a frase de ativação seja Alexa, você pode rir? E o que é menos propenso de ter falsos dispositivos, explicou o porta-voz da empresa da agência de notícia. A modificação inclui uma mensagem de aviso, em que antes da risada, a assistente responde: claro, eu posso, e dá a risadinha maligna dela. Eu achei isso muito. Meu, imagina, ó, eu que gosto de andar no escuro em casa, tô aqui no meio da madrugada, tenho minha Alexa assistente ali, super foda. Aí do nada a bicha começa a me dar uma gargalhada de pombagira. O que que eu vou fazer? É bizarro. Meu sonho é ter uma Alexa assim pra mais é, conversar assim, tentar ter um papo como se fosse uma pessoa, sabe, sobre coisas ou pedir pra tocar alguma música que eu lembre na hora assim, não esteja na Toca frente do Raul. computador. É, e é uma coisa assim muito bizarra, consequentemente, né? Essas Alexas, ou seja, Siri e outras assistentes vão ganhando mais inteligência. E é uma coisa que eu quero muito assim ver a evolução, sabe? Porque eu acho muito legal. É, A minha filha me pediu uma, né? Aí eu fiquei, eu tô enrolando depois disso. Porque assim, também é um aparelho que dá pra ser hackeado, né? Então, assim, vai, sei lá se alguém vai escutar tudo que tá rolando na minha casa, as conversas que eu tô tendo, sabe? Eu não sei. Eu acho um pouquinho, eu acho que pode rolar uma invasão, assim, sabe? De digital em relação a esse aparelho. Ainda tô tendo um pouquinho de resistência. Mas é a tendência também, né? Não tem o que falar, enfim. sim, eu vejo muito assim pelo lado de fazer companhia, sabe? Seja Uhum. para pessoas solitárias ter uma Alexa incrementada, né? Com o decorrer dos anos, consequentemente, ela vai tendo mais inteligência, né? E eu quero muito ver, assim, daqui uns anos como vai estar sendo
diálogo, como vai estar sendo como vai estar funcionando ela é, da- Não, dessa vai ser assim, evolução. Alexa, ativa o fogão para fazer o meu miojo. Aí ela liga o fogão sozinha, em 3 minutos ele desliga. Sabe? Vai começar a mexer com tudo, viu? É, porque é muito foda, né? Já tá num nível assim de inteligência, de interação. É muito louco, assim, eu quero muito ver essa evolução dentro de casa, né? Que é uma coisa que a gente pode ter. É caro pra caramba, mas a gente vai, com o passar dos anos, a gente vai podendo ter o dinheiro, né? Pra adquirir essas coisas, né? E É. entrando no nosso último tópico aqui, que é a impressora 3D, que é uma coisa que é nova, assim, que eu me assustei, assim, recentemente, uns anos atrás, né? Com as coisas que você pode imprimir, né? E a impressora É. 3D é um campo bastante excitante, não só é, na criação de novos gadgets, mas também no campo da medicina. Houve vários avanços da bioimpressão ao longo dos últimos anos. Estes incluíram investigação sobre a impressão 3D para reparação e reconstrução de tecidos, substituições de membros e transplantes de rins e até mesmo cardíacos. A Hum. Organova tem sido pioneira nessa tecnologia nos últimos tempos e esteve mesmo envolvida na impressão em 3D de tecidos hepáticos e renais que poderiam ser utilizados para tratar órgãos humanos falhados, né? Que é uma coisa muito grave, né? Que a gente tem toda essa Nossa, fila de esperando doação de transplante, órgãos, né? né? Seja de coração, de rins. Imagine as portas, né, que não foram abertas com essa impressão 3D, Gente, que por causa de uma impressão, que loucura, né? é tipo assim, você pega aquele negócio, põe para fazer, vamos supor, né? Eu E espero que e é um equipamento recente, né? E ele já tá sim. nesse nível. A impressora 3D eu vim conhecer há poucos anos. É mais coisa de brincadeira de pessoas, tipo, pessoas fazendo Uhum. carros de verdade, carros que É. funcionam. É claro que o motor é mecânico, ainda não foi imprimido e tal. Uhum. Mas toda a carroceria foi feita por uma impressora 3D e tal. Tem estátuas de personagens, sejam de filmes, séries, jogos impressas pelas impressoras 3D. Nossa, deve Que ser muito caro uma impressora, uma impressão dessa. Cara, deve ser muito mais caro cara, mesmo. acho que a matéria-prima, dependendo, né, é mais cara, mas É. é muito louco, assim, imagine o ser humano poder imprimir um coração, poder imprimir um rim, sabe? Isso vai Nossa, ajudar olha que tanto, né? nível. É, olha o nível. Mas é uma Nossa, coisa é impressionante. é uma coisa bizarra, né? Porque isso me lembra um pouco daquilo de que as pessoas dizem, né? Mais em filmes eu vejo assim, de humanos querendo brincar de Deus, sabe? Querendo replicar É, é, aquilo dá para coisas. usar pelo bem e pelo mal, né? Dá para fazer coisas boas e ruins. E assim a nossa evolução vai. Eu fico até pensando, será que esses alienígenas, igual, eles têm muitos relatos de pessoas que falam que os alienígenas leem a mente, eles não se comunicam pela boca, tem uma questão tecnológica, sabe? Será que a gente está indo nesse rumo? É, pode ser, né? Uma possibilidade que a gente, como a gente comentou em vários, né? Tem esse do chip implantado no cérebro que você consegue mexer o cursor do computador e abre portas para outras coisas, mas É, tem nesse jogo que eu comentei, né, do Watch Dogs Legion, tem também esse papo de você poder fazer o upload do seu cérebro, de toda a sua nossa. consciência
para uma nuvem, Aham. tipo um Imagina que Google Drive. fantástico isso. É Pegar uma. grandes mentes e fazer isso, você consegue descobrir todos os segredos e tudo que aquela pessoa estudou e pesquisou. Então, mas nesse caso seria como a pessoa. Você pega a mente da pessoa, né? Aham. E faz esse upload. A pessoa continua viva, tipo, ela não, ela morreu, o corpo morreu, Hum, mas você mas o continua. cérebro tá funcionando, a pessoa tá funcionando Ela em outro tá, corpo. ela tá na nuvem, vamos supor, ela tá no Google Drive ou no meu SSD ou HD, como você preferir chamar. Nossa. Ela tem consciência, tudo que ela aprendeu, todo o conhecimento que Aham. ela tem tá ali, ela pode falar, ela pode fazer tudo. Você pode passar ela para um novo corpo, seja um corpo robótico, Ótico. um robô, você pega. Nossa. É como você fazer uma Imagina. transferência de almas, por exemplo, assim. Sim, E sim. é uma coisa que nesse jogo Watch Dogs eles abordam, né? Tem isso, que É. uma personagem do jogo, que ela é dona dessa empresa, ela faz isso com a mãe dela. Ela pega a mente da mãe dela, faz o upload para a nuvem e a mãe dela vira assistente dela na casa dela, Sim, como se fosse uma Alexa, assim. Mas aí tem sim. todos esses tabus, né? Se isso é correto de se fazer ou não. Isso É. levanta questões muito profundas, assim. Eu acho que não é aceita por todo mundo, né? Tem É. questões religiosas também, né? Então a gente Sim. tem que. Assim, nossa, é uma coisa que demanda muita coisa, sabe? É, pois é. E é um universo fascinante, né? E a nossa tendência, a nossa realidade pode ser assustadora? Pode, mas é isso que a gente está vivendo e que vamos ver qual que vai ser o nosso futuro, né? E sobre o tema, Má, o que que você tem para oferecer aí para a gente com o seu conhecimento sobre esses filmes aí de tecnologia macabra, de tecnologias estranhas? Bom, tem um clássico, né? A clássica franquia Exterminador do Futuro, que aborda. Não é de terror, né? Os filmes são de ficção científica e ação, mas eles têm esse mundo pós-apocalíptico causado pelas máquinas, né? Causada pela Skynet, que todo mundo sabe que causou esse apocalipse que exterminou os humanos, né? Existem poucos humanos, só o John Connor, que é um dos líderes da resistência humana. E todos os três primeiros filmes são muito bons. Os outros que vieram em 2010, se eu não me engano, e o outro que teve uns anos atrás, acho que em 2016, não lembro exatamente. Não são tão bons, mas eu recomendo bastante. Tem a temática toda sobre esse assunto que a gente comentou aqui, sobre as máquinas. Bom, eu vou indicar o filme da Megan, de 2023. É um filme novo. Ele aborda a questão de bonecas, que é uma coisa que me apavora um pouquinho. Eu tenho trauminhas de bonecas. E essa questão tecnológica, porque na verdade ela é um robô, né? A mina ela vai elaborar um robô super inteligente que obedece comandos da criança e tudo mais. É uma linha que elas querem fazer, a empresa ali de brinquedos quer fazer, e eles fazem uma grande boneca. Só que essa boneca ela acaba tendo uma inteligência a mais, só que ela tem uma inteligência para o mal também. Ela mata as pessoas, né? Ela é bem tenebrosinha e ela tem aquela coisa de não ter a expressão facial dela, sabe, completamente humana, então dá aquela estranheza. E é um filme interessante nesse sentido, mostrando que
Porque o que que a gente faz muito com a tecnologia? Qual que é um dos primeiros aparelhos que a gente pega? São brinquedos. E os brinquedos, eles são muito tecnológicos hoje em dia, né? A gente não tá escapando muito disso. Então as crianças querem cada vez mais brinquedos inteligentes, que tem essa interação e tudo mais. Então a gente vê essa questão, mas e se o robô der algum tilt? Ele tá com seu filho, sabe? Vai saber o que acontece. Então é uma coisa assim que dá um ar assim meio tenebrinho em relação aos brinquedos e à tecnologia. E tem uma série que eu assisti, eu não assisti todos os episódios, mas alguns que eu assisti me agradaram bastante. E é a série Black Mirrors, porque mostra a tecnologia bizarra nesse sentido. Teve um episódio que eu assisti que é uma mulher que ela começa o dia dela super fitness, ela já vai acordar tipo 6 horas da manhã para ir caminhar depois de comer o cereal com queijo branco e frutas. E aí ela tira foto da vida dela, maravilhosa. E aí conforme ela vai postando o dia dela, ela vai ganhando os likes e esses likes que fazem as pessoas sobreviver, entendeu? É como se fosse a moeda de troca, não é mais o dinheiro, é o like na rede social. Então, quanto mais popular, mais engajado você tá, mais bem financeiramente, né, ali profissionalmente, tudo mais, você também vai estar. Tá. Então, conforme vai caindo, a pessoa vai entrando num desespero, gente. Assim, é uma coisa que a gente vê hoje em dia. Tá, muitas pessoas, você vê que elas ficam com problemas mentais, ficam tendo várias crises aí, por aí, porque fica obcecada com essa questão de tecnologia, das pessoas curtirem, ou das pessoas falarem, dos haters falarem, a pessoa já ficar abalada. Então, assim, isso também é uma coisa que é uma tendência muito forte da tecnologia e que eu vejo como uma coisa ruim. Nesse sentido, porque dá uma certa dependência em algumas pessoas, sabe? É uma coisa que é novo, que não existia antes e que a gente vai ter que aprender a lidar daqui para frente. E os estudos eles estão surgindo ainda, né? Vamos ver o que, que isso está causando na nossa sociedade. E é um futuro que está aí. Então eu acho bem aterrorizante, eu recomendo, tem uns episódios bem legais em relação a isso. E você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Mar? Tenho recomendar os jogos, né, da franquia Watch Dogs, que eu comentei sobre o Legion, mas Watch Dogs 2, Watch Dogs 1, todos os jogos têm esse tema futurista de máquinas, de inteligência artificial. Então eu recomendo, não são jogos de terror, são jogos de ação, assim, mas a temática tá nos jogos, sabe? Todo esse negócio de inteligência artificial, robôs, carros autônomos. É muito interessante os jogos, então eu recomendo se você curte aí jogos. Watch Dogs é uma excelente franquia. E é só. É. Queria agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.